Olá, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na Palavra de Deus. E eu peço para você mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, clique no sininho para receber as nossas notificações e compartilhe com seus familiares, com seus amigos, cada mensagem aqui que a gente traz. Mensagens rápidas, mas de um valor gigantesco. E hoje nós vamos falar sobre por que esperar, por que devemos esperar. Para isso, eu quero ler com você aqui Eclesiastes 7, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que aquele que se apressa. Muito bem. Às vezes é difícil esperar, né? Às vezes é muito complicado. A gente quer que as coisas se resolvam muito rápido. E às vezes tomamos ações precipitadamente. A palavra precipitadamente, ela vem de precipício. Quem se precipita é aquele que se joga em um precipício. Imagina um precipício aí. É beira de uma montanha. Precipitou-se, a pessoa cai e acaba morrendo, não é verdade? Então, muitos sonhos nossos, muitos projetos nossos, muitas coisas que nós pensamos na nossa vida, a gente não tem paciência para esperar. E aí a gente acaba se precipitando nessa situação e acaba o sonho ali. Tudo se acaba ali. Então a precipitação, ela pode levar a pessoa a perder uma coisa valiosa, a perder um relacionamento, a perder um trabalho, né? E a vida dela às vezes se estaciona, por quê? Se precipitou, figurativamente, se jogou em um precipício, acabou ali. Então, a humanidade hoje, ela vive numa velocidade muito grande. Daniel falava no seu livro assim, a ciência se multiplicará e os homens correrão de um lado para o outro. Hoje nós vemos realmente as tecnologias, as facilidades que nós temos em nossas mãos, as pessoas correndo de um lado para o outro, às vezes ligadas em aparelhos tecnológicos. Se você for hoje num restaurante, num shopping, às vezes o casal está sentado jantando e cada um olhando no seu celular, né? Esqueceram de relacionamentos, de vida, porque estão preocupados em acelerar as coisas, fazerem as coisas muito rápido, né? Por que eu dou o exemplo do celular? Por que eu dou o exemplo das mídias sociais? Porque as pessoas às vezes estão ali adiantando algumas coisas que podem esperar. Muitas pessoas estão ali vendo a vida passar, vendo a vida de outro passar, querendo conectar com algo, né? Até as coisas que nós compramos algo hoje, amanhã já sai um novo modelo, eu nem espero, pré-lançamento, compre antes, reserve o seu. Muitas dessas palavras estão no nosso dia a dia. Se você começar a observar as propagandas, olha, vem aí, né? Aproveite, né? Adiantamos tal oferta, fizemos tal coisa, lançamos um novo carro, reserve o seu agora. O mundo está nos instigando a não esperar, a fazer tudo de uma forma em desordem. Por quê? Porque o mundo não está preocupado com a tua espiritualidade, com a tua vida. Ele está preocupado com o teu bem material, com aquilo que você tem de pegar e de gastar e de investir o seu dinheiro. Porque falando tudo isso, nós vamos falar de esperar. Porque esperar nos traz grandes coisas. Aqui neste versículo que eu li, diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Veja bem, para um piloto de Fórmula 1, é muito melhor a chegada do que a largada, lógico, para aquele que ganha. Mas e os que ficaram pelo caminho, pastor Everton? Não esperaram o momento certo da ultrapassagem, não tiveram paciência para trocar o pneu no momento certo, não tiveram paciência para fazer uma curva e às vezes saíram da linha. Não tiveram potência suficiente no seu motor porque tiveram precipitação em colocar o carro na pista, precipitação em arrumar detalhes. Fizeram tudo correndo e não tinham equipamento para chegar lá na frente. É lógico que todos não vão ganhar uma corrida, mas um piloto de Fórmula 1, só dele terminar sem quebrar, sem bater, ele já fica feliz,
porque ele completou aquela carreira. Então é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Um corredor de rua, por exemplo, aquele que faz a corrida como a São Silvestre, ele não está preocupado com a largada, ele está preocupado em concluir o percurso, por mais doloroso que ele seja. Nós que assistimos sabemos que no final dela tem uma subida gigantesca e a pessoa vai até ali e ali que está na reta final ele põe as últimas forças dele para cruzar a linha de chegada e receber ali um troféu e uma medalha. O nosso problema é às vezes dispararmos na largada sem dosar o nosso ritmo, a nossa saúde, como nós vamos chegar lá, quais as estratégias, o que eu devo fazer. Voltando ao exemplo do corredor de rua, ele dosa quando ele pode correr mais ou quando ele pode correr menos. Existem aqueles que disparam no início da corrida e ficam pelo caminho porque se cansaram. Mas o que sabe viver em equilíbrio, saber a hora certa de apertar a passada, de diminuir a passada, este chega no final. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós falamos em esperar em Deus. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, mas também equalizar a nossa vida às vontades de Deus. É melhor então o fim das coisas do que o começo delas. Então tome muito cuidado nas ações da sua vida. Uma precipitação dentro do lar pode acabar com o seu casamento. Uma precipitação em família pode gerar uma grande discórdia. Uma precipitação em comprar um bem material, você pode chegar em casa e falar, eu não precisava disso. Eu gastei além do que eu podia. Uma precipitação no trabalho pode gerar a sua demissão. Uma precipitação no seu negócio pode gerar a falência dele. Então, esperar em Deus também não é ficar parado, mas esperar as orientações que Deus tem para nós. A caminhada vai ser tão boa, que você vai olhar lá para trás e vai falar assim, hoje eu estou bem melhor do que quando eu iniciei. Por quê? Porque eu iniciei correto, eu iniciei com Deus, eu coloquei a essência de Deus na minha vida, nos meus negócios, na minha família. Eu soube esperar o momento certo de agir, eu soube esperar o momento certo de falar. Um guerreiro numa guerra de espada antigamente, qualquer movimento dele precipitado custava a vida dele. Custava a batalha para ele. A palavra pecado, por exemplo, ela significa errar o alvo. Por que isso? Porque às vezes nas batalhas bíblicas, um dos guerreiros erravam o alvo com a espada e era morto pelo outro. Nós devemos esperar para que o pecado não tome conta do nosso coração. E esperar em Deus. Quando eu espero em Deus, eu tenho algo maravilhoso para acontecer comigo no dia a dia, na minha vida, em tudo o que nós precisamos fazer. Jesus esperou 33 anos para começar o seu ministério. Viveu com seus pais, José e Maria, foi criado como uma criança. A família sabia da missão de Jesus, mas souberam esperar o momento certo dele começar o seu ministério. Se o Mestre nos deu esta habilidade de esperar, se ele nos mostrou que esperar é o momento certo, é muito importante. Quando ele foi tentado no deserto pelo inimigo, ele conhecia a palavra e ele não se precipitou em aceitar aquelas ofertas. Ele esperou. Por isso foi vitorioso. Por isso que ele morreu na cruz por nós e nos deu a esperança de vida eterna. Nos deu o acesso ao céu. E o céu é um projeto grande, mas para aquele que sabe esperar como servo. A Bíblia fala assim, e quem vencer herdará todas as coisas. Então há um caminho a percorrer. Está difícil hoje, está complicado. Espere em Deus, fazendo aquilo que é correto. Não se precipite, para que no final você venha ter felicidade, para que no final você venha ter alegria. Quer um exemplo muito bom? As festas de aniversário, de casamento, elas começam com a comida salgada, com os petiscos. Mas o bolo, aquilo que todo mundo passa, olha na mesa, aquela coisa maravilhosa, aqueles detalhes, e todo mundo fica esperando, ele é servido no final.
porque ele fecha, encerra a festa com alegria, com a doçura, com a confraternização, com a comemoração, encerrando em alto estilo. E aí eu pergunto para você, como você quer encerrar a sua vida? Feliz na eternidade ou em outro lugar que não é muito bom? Faça essa escolha, espere em Deus, caminhe com Ele e tenha uma vida maravilhosa. Tenha uma vida de paz, de esperança e de muita felicidade. Esperar em Deus é ter esperança, é esperar com ação. Que Deus possa te abençoar e que você tenha aí uma semana de bênção e de muita esperança. Quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela possa ter tranquilidade, calma, paz no seu coração, porque ela há de receber aquilo que o Senhor preparou para ela. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, estar conosco todo o tempo, em nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Um beijo, fique com Deus e conheça a nossa igreja, IDOA.